Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para a nossa meditação nessa noite, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 6. Este será o texto da nossa meditação, do nosso estudo nessa noite. Vamos ouvir a respeito da oração que Deus ouve, da oração que Deus ouve. Assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Oremos mais um instante, queridos. Santo e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E te pedimos que encarecidamente o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, trazendo convicção de pecados, trazendo a certeza de que há perdão para aquele que confessa os seus pecados e busca a compaixão, a graça e a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar a Tua palavra e assim com ela, ajuda-nos, ó Deus, a lutar contra os nossos pecados. Fala conosco nessa noite através deste salmo. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. O que faz um homem com uma família bela, com filhos, dar as costas para sua mulher e para os seus filhos e seguir para uma aventura com uma outra pessoa, com uma outra mulher, fazendo com que o seu belo lar seja destruído? O que faz acontecer no coração do homem, que faz este tentar viver a sua vida à parte de Deus, buscando razão, sentido, significado, propósito, tratamento para a sua alma, a parte da revelação de Deus, das Escrituras Sagradas. O que fazem jovens, crianças e adolescentes serem tão resistentes ao comando dos seus pais, à orientação dos seus pais? O que faz, queridos, irmãos, brigarem e assim falarem mal um do outro? E viverem talvez durante anos dentro de uma igreja e talvez não falarem um com o outro, não pedirem perdão um ao outro, não reconhecerem os seus erros, as suas falhas. É fato que nós sabemos o que aconteceu. E a resposta a todas estas indagações é aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina nas primeiras páginas da Escritura. A entrada do pecado na experiência do homem, sem sombra de dúvidas, foi a maior tragédia da raça humana.
A rebelião dos nossos primeiros pais contra o Deus Criador trouxe efeitos catastróficos e devastadores sobre toda a história. O problema do pecado não foi simplesmente um problema teológico, mas algo que trouxe os seus efeitos psicológicos, sociológicos e ecológicos. Algumas semanas atrás estava falando isso com os nossos jovens aqui na igreja. O pecado é muito mais grave, muito mais profundo do que podemos imaginar. Se o nosso relacionamento com Deus Criador, o eu referencial, foi afetado por causa do pecado, o significado da nossa vida, o sentido, o propósito que nós temos é afetado profundamente, e então a partir daí nós buscamos as coisas criadas, as coisas deste mundo para fazer sentido da nossa existência. Quando o nosso relacionamento com Deus Criador é afetado, e nós passamos a amar e adorar muito mais os nossos prazeres do que o Deus Criador, a consequência disso vai se sentir nos nossos relacionamentos horizontais. Ora, se o relacionamento primordial, vertical, foi afetado, é fato que os nossos relacionamentos horizontais serão, assim, tocados de uma forma profunda pelo pecado. Fomos chamados para empreender, para usar a nossa intelectualidade, para dominar o mundo, para a glória de Deus, numa cidade universal, que se prostraria diante de Deus, usando as nossas habilidades, as múltiplas inteligências, para o louvor da glória do Criador. Mas sobre o pecado, nós usamos a nossa inteligência muitas vezes para atacar o nosso Criador, para destruir a criação de Deus. Por isso, os efeitos ecológicos danosos do pecado que se instalou no coração do homem. Por isso o pecado, ele trouxe um estrago muito maior, muito mais grave do que nós podemos imaginar. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, esse conceito bíblico de pecado foi atacado frontalmente. A era moderna, que se desenrolou ao longo de séculos, pelo menos 300 anos, período este que foi palco de grandes revoluções, a Revolução Francesa, o Iluminismo, o racionalismo, quando o cristianismo, o temor de Deus, a palavra de Deus, foi arrastado para fora da vida humana. Filósofos, homens de grande inteligência, usaram as suas habilidades intelectuais para construir edifícios teóricos, para assim atacar a fé de pessoas, do Deus revelado na Santa Palavra, na Santa Escritura. Isso deu a oportunidade para que um movimento religioso, teológico, surgisse no final do século XVIII, início do século XIX, o chamado liberalismo teológico, que tentou, por vezes, adaptar a mensagem do Evangelho ao homem moderno. O século XX, então, foi palco onde grandes teólogos construíram as suas mensagens. Por exemplo, Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, criou a ideia hermenêutica da interpretação bíblica que foi chamada de desmitologização do Novo Testamento. Este homem, tentando assim compartilhar o Evangelho para o homem do século XX, ele disse: este homem racionalista não vai crer no Evangelho, não vai crer na palavra de Deus. Por isso ele arrancou do Novo Testamento todos os fatos miraculosos, todos os milagres. Até mesmo a ressurreição de nosso Senhor era dita por Ele. A ressurreição de Cristo foi simplesmente uma ressurreição que ocorreu na mente e no coração dos seus discípulos. Jesus de fato não ressuscitou na história, porque a ressurreição não acontece na realidade.
Mortos não voltam à vida. Essa mensagem deveria ser extirpada para tentar adaptar a mensagem do Evangelho para o homem moderno. Em fazer isso, Bultmann destrói o pilar central do cristianismo, a saber, que Cristo ressurgiu de entre os mortos. Portanto, os conceitos de moralidade no último século foram atacados frontalmente. Assim, o conceito de pecado foi gradativamente mitigado, atacado, desconstruído, dizimado. A partir de então, o homem passa a olhar para o pecado de uma outra forma. Filosofias humanas são arquitetadas e construídas para destruir o sentimento de culpa que o homem naturalmente traz quando faz algo de errado. Karl Menninger, um psiquiatra americano, escreveu na década de 70 o livro No que se tornou o pecado? Ele trouxe à tona que o conceito cristão de pecado havia sido dizimado na sociedade pós-moderna. Queridos, sabemos que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte e a separação eterna da bondade de Deus. E por isso, que temos que lutar com todas as armas dadas por Deus em sua palavra, contra a presença do pecado. Se somos aqui filhos de Deus, a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram pagos, foram perdoados. Mas até a volta de Cristo, eu e você, que colocamos a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, vamos lutar contra a presença do pecado. Portanto, sem o conceito bíblico de pecado, não pode haver arrependimento genuíno. Sem o pecado e um arrependimento verdadeiro, não há conversão, não há mudança, não há santificação. Queridos, o Salmo de número 6 é desvendado diante de nós, para nos trazer a vida de um homem, que nós estudamos na última semana. Um homem de Deus. Um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha uma intimidade com Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso, no Salmo 23, ele descreve a sua experiência com este Deus maravilhoso. Mas nesse Salmo, Davi nos ensinará a como devemos lamentar pelos nossos pecados. Para a maioria dos comentaristas, a melhor opção para tratar o Salmo é olhá-lo como uma expressão profunda de angústia, sem especular muito a respeito do contexto original. Talvez é possível que este seja alguns dos salmos escritos depois do adultério de Davi. Depois que aquele homem estabeleceu ou arquitetou um plano onde Urias foi morto e foi colocado na frente de guerra a mandado de Davi. Um homem que tomou a mulher do outro e planejou tudo o que planejou, passou pelo menos um ano com seu coração petrificado. Um homem de Deus pode estar diante de ciladas, e se este não vigiar, ele pode cair e fazer coisas terríveis. A palavra de Deus nos responde que sim. E Davi foi este homem de Deus, que aqui nos 3 primeiros versículos vai articular um grito de angústia ao Deus da aliança. Ele está com pesar no coração. Algo aconteceu, nós não temos certeza do que aconteceu precisamente. Mas existia culpa, existia tristeza e lamentar pelo seu pecado. E assim Davi diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi não está dizendo que Deus não deve julgar aquilo que ele fez de errado.
Davi simplesmente está recorrendo a este Deus para que ele não seja então castigado, tratado por Deus em meio à ira de Deus. Ele sabe muito bem que os nossos pecados levantam a ira de um Deus que é zeloso pela santidade, pela pureza. Davi está dizendo então: Senhor, trata o meu pecado, mas não trata-o segundo a tua ira justa, porque a ira de Deus se levanta contra os filhos da iniquidade, contra as obras do pecado, que muitas vezes os nossos pés correm para realizá-lo. Davi então vai apelar para o caráter de um Deus misericordioso. Ele diz no verso 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Queridos, eis aqui uma descrição do sofrimento de um homem que cometeu um pecado, ou alguns pecados, ou viveu por um período de tempo afastado da lei de Deus. E ele está lamentando, ele está buscando e recorrendo à compaixão, à misericórdia, à graça de Deus. E por isso ele está colhendo sofrimento diante das suas escolhas. Por isso ele dá um grito angustiado diante de Deus. Ele está muito consciente de que merece ser repreendido, e não pede que a repreensão seja completamente retida, pois pode perder uma bênção disfarçada. Mas, Senhor, não me repreendas na tua ira, disse C.H. Spurgeon em seu sermão, baseado no Salmo de número 6. Ele está sobrecarregado, ele está debilitado tanto na alma como no corpo. O pecado da alma alcança o corpo, pois nós somos uma unidade de corpo e alma. Portanto, aquilo que acontece no mundo interior vai afetar com certeza a nossa vida, a nossa saúde, os nossos ossos, o nosso corpo. Nós lemos no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. A sensação é que Deus o abandonou, a sensação é que Deus está distante dele. Queridos, Ed Welch, no livro Depressão, nos fala pelo menos 6 razões que levam um homem a sofrer, todos nós. Ele diz que podemos sofrer em consequência do pecado. Sim, nós podemos sofrer pelas escolhas erradas que nós cometemos na vida. Mas nós podemos sofrer porque simplesmente estamos num mundo caído, atingido pelo pecado. Nós podemos sofrer porque fomos vítimas de pessoas malvadas, mas nós podemos sofrer por causa da nossa infidelidade ou da nossa fidelidade a Deus. Crentes que querem viver de forma reta, justa e santa, serão perseguidos no mundo caído e atingido pelo pecado. Podemos sofrer por ataques demoníacos, ataques de Satanás. O que dizer de Jó? Naquilo que nós podemos ter acesso, o livro de Jó, quando ele é atacado por Satanás, pela permissão de Deus. Podemos sofrer por causas escondidas na soberania do nosso Deus. Este homem está sofrendo. E o que nós temos de pista diante de nós é que ele pecou diante do Senhor, e por isso ele está colhendo os sofrimentos, a dificuldade, a tristeza, por causa das escolhas que ele fez. Ele está diante de Deus dizendo: até quando eu vou sofrer por aquilo que eu escolhi fazer? Spurgeon, mais uma vez, a respeito disso, escreveu, abre aspas: há um tempo designado que Deus mensurou para as cruzes de todos os seus filhos.
antes do qual não serão libertos e do qual devem participar pacientemente, não pensando em estabelecer para Deus um tempo para que sejam libertos ou limitar o Santo de Israel. Então Spurgeon faz nos lembrar dos 430 anos que o povo de Deus passou em sofrimento na terra do Egito. Ele faz nos lembrar de José, que ficou 3 anos e meio na prisão, até que ele foi liberto. Os judeus permaneceram 70 anos em Babilônia. Deus conhece os tempos convenientes, tanto da nossa humilhação, quanto da nossa exaltação. Você já se sentiu dessa forma? Pelas escolhas que você fez em sua vida, a sensação da ausência da presença, da bondade, da compaixão, da misericórdia, do amor de Deus. O ponto é, o que fazemos com isto? O que Davi fez com o seu sofrimento e dor, com a sua angústia? Os versos de 4 a 7 nos ensinam o que ele fez. Ele não se revoltou, ele não se voltou contra Deus, ele correu para Deus. O texto, no versículo 4, nos diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Queridos, perceba o quanto este homem está buscando a graça de Deus, o perdão de Deus. Ele diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Percebam que por pelo menos 4 vezes ele menciona o nome de Deus, que faz referência a um relacionamento pactual com o seu povo. E esse nome é Yahvé. Todas as vezes que nós temos em nossa Bíblia, nossa palavra, no texto bíblico, a palavra Senhor em caixa alta, essa palavra se refere ao Deus da aliança. Davi está recorrendo a este Deus, que conhece o seu coração, que tem um compromisso com os seus filhos, para obter de Deus alento. Ele está diante de uma súplica, para que ele seja livre da sua miséria. Livra minha alma, salve-me por tua graça, pois não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor no sepulcro? Queridos, isso não indica que Davi não cria na vida após a morte, mas aqui ele está ressaltando que a maior oportunidade de louvar a Deus é em vida, é quando ele está servindo a Deus. Perceba que ele está lamentando, ele está chorando pela sua condição, pelo seu pecado. Ele nos diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Quantas vezes nós temos lamentado diante de Deus pelo pecado que cometemos? Quantas vezes nos entristecemos diante do Senhor, lamentando, clamando e buscando: volta-te para mim, Senhor, livra a minha alma. Davi está nos ensinando a tratar o pecado como um pecado, a lamentar diante de Deus, a não se acostumar com aqueles pecados que corriqueiramente nós acessamos, nós visitamos. Ele está nos mostrando o que significa ter um coração quebrantado diante de Deus. Diante de Deus. Os versos de 8 a 9, finalmente, nos mostram uma expressão de fé
e de confiança no Deus da aliança. Eis aqui uma mudança radical, uma mudança de tom no movimento do Salmo. A primeira parte do Salmo nos mostra um grito de angústia a um Deus, que é o Deus soberano, santo, maravilhoso, para que Ele o visite em sua debilidade, em sua perturbação. Os versos de 4 a 7 nos mostram uma súplica, uma oração que recorre à compaixão de Deus, à graça de Deus, um lamentar pelo seu pecado. Mas os versos de 8 a 10 nos mostram uma expressão de fé e confiança no Deus da aliança. Eis aqui um exercício de fé. Não sabemos o que aconteceu, mas só temos a informação de que o tom do Salmo mudou, quando ele diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Aqui há uma transição radical, como eu já havia falado, uma expressão de confiança de que a sua oração, ela foi ouvida. Derek Kidner, um antigo estudioso dos Salmos, a respeito desse trecho nos fala: essa repentina expressão de confiança, encontrada em quase todos os salmos de lamento, é a evidência de que Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Davi repete isso 3 vezes, entre os versos 8 e 9. O Senhor ouviu, o Senhor ouviu, o Senhor acolhe a minha oração. Davi confia na justiça de Deus, em seu julgamento sobre os seus adversários. Ele diz: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Queridos, este salmo nos ensina de forma profunda a levar para Deus as nossas angústias, a levar para Deus o nosso pecado. Mais uma vez, citando C.H. Spurgeon a respeito desse trecho do Salmo 6, ele nos diz, abre aspas: o lamento é a eloquência do sofrimento. Aprendemos a pensar em lágrimas como orações líquidas, e no lamento como derramar constante de intercessão persistente, que certamente seguirá seu caminho até o coração da misericórdia, a despeito das dificuldades pedregosas que obstruem o caminho. Fecha aspas. Queridos, nós não temos a certeza de que de fato aquilo que produziu este salmo foi aquele momento do adultério, toda aquela sequência de fatos tenebrosos na vida de Davi. Mas nós temos no salmo de número 51, um homem quebrantado, diante da repreensão do profeta Natã. Davi responde a Deus, não com uma justificativa bem elaborada, dizendo talvez: olha, você sabe como são os homens, eles são fracos mesmo. Não. Davi simplesmente diz: pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 4 do Salmo 51. Ele no versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas o versículo 17 nos mostra o que fez
a Escritura Sagrada registrar a respeito deste homem e falar a respeito dele, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, porque ele não era. Ele era um pecador, ele foi um pecador alcançado pela graça divina. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Queridos, Deus não despreza o coração de um homem quebrantado, um coração de um homem arrependido, um coração de um homem e de uma mulher que chega diante dele e diz simplesmente: eu pequei contra ti somente, e tu serás justo se me julgar mediante os meus pecados, mas tenha misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor. Este é o homem, tanto que escreveu o Salmo 23, como este que escreveu o Salmo de número 6. Quantas coisas podemos aprender com este Salmo? Primeira delas, não tenha medo de expressar os seus sentimentos diante de Deus. Faça-o de forma livre e aberta. Tome-os e leve-os para Deus. Não dê as suas costas para Deus, mas se volte para Deus. Para Deus. Pessoas fortes e bem-sucedidas também sofrem. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, um homem que era corajoso, um homem valente. Aqueles que conhecem um pouco da história de Davi sabem que ainda quando jovem, ele atacou um urso e o matou, um leão e o matou. Ele era um homem valente, um homem de guerra, um homem que não tinha medo do seu inimigo, mas um homem que se reduzia a nada diante do seu Deus para tratar os seus pecados. Diante do seu Deus ele diz: eu não sou nada, e o Senhor será tomado por justo de me julgar. Este homem é Davi. Aprendemos com Davi tantas coisas. Em tempos de vitória, clame por Deus, louve a Deus. Em tempos de derrota, clame a Deus, peça a Deus ajuda. Em tempos de tentação, clamem a Deus, busquem por sua libertação. No dia obscuro da alma, clame por Deus, clame por sua luz. Deus é o nosso caminho em meio às trevas. Ele é a certeza da nossa esperança na vida e na morte. Ele é a nossa esperança, mesmo quando nós não percebemos a sua presença. Queridos, este salmo nos chama a considerar o pecado com temor e tremor no coração. Esse salmo nos chama a chorar e a lamentar pelos nossos pecados. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está aqui nessa noite. Talvez nós estejamos acostumados a alguns pecados. Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, diz que a nossa natureza, ela se cansa de viver em santidade e de vez em quando nos autoriza a resvalar o pé em direção ao pecado. A vida de santidade, ela não é normal em homens e mulheres pecadores como eu e como cada um de nós aqui nesta noite. Esse salmo nos chama a avaliar a nossa vida, os nossos pecados, talvez alguns que nós não conseguimos enxergar mais, porque a natureza do pecado faz com que nós estejamos cegos diante deles. Paul Tripp, em um dos seus livros, em mais de um dos seus livros, falando um pouco a respeito do seu relacionamento com a sua esposa, quando ela dizia: Paul, você tem um problema com a ira, você é um homem iracundo.
E ele, em discussão com a sua esposa, dizia: olha, 95% das mulheres na igreja amariam estar casada com um homem como eu. E ele diz: o que é que vocês acham do tom da minha humildade? Não existia. A sua esposa rapidamente respondeu à sua indagação, dizendo: eu estou nos 5%. Eu estou nos 5%. Ele não enxergava os seus pecados, porque os seus pecados o cegavam para o entendimento. Esse salmo faz com que cada um de nós nessa noite clame em um grito de angústia a Deus, clamando, suplicando, dizendo: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar os meus pecados, para que eu possa tratar os meus pecados como pecado. Porque, queridos, sem arrependimento de pecado, não há mudança, não há santificação, não há crescimento espiritual, não há avivamento. Um dos sermões mais famosos, redigidos por Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, nos fala que naquela noite, quando ele lia o seu sermão, as pessoas se agarravam nas colunas da igreja, porque a sensação era que o chão se abria e as labaredas do inferno adentravam ao recinto da igreja. E o que havia no meio deles não era gritos, mas um silêncio sepulcral, e homens e mulheres com lágrimas em seus olhos, arrependidos pelos seus pecados, pelos pecados que eles haviam cometido. Arrependimento, lágrimas, diante de um Deus santo. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que nós possamos entender e reconhecer que a oração de um homem, de uma mulher, quebrantado diante da presença de Deus, será ouvido. Esta é a oração que Deus ouve. A oração de pessoas quebrantadas, arrependidas pelos seus pecados. Que Deus incomode o seu coração, o meu coração. E este incomodar do Espírito Santo nos leve ao verdadeiro arrependimento, nos leve a uma vida de temor e tremor diante de Deus, com a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor já ouviu o teu clamor nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!